mais uma vez aqui na Clínica Vila Rica. Mais uma vez, doutora Ayrton comigo. De hoje a gente vai falar de uma coisa que ajuda muito as mãezinhas, principalmente as de primeira viagem, né? Sim. E eles têm aqui na Clínica Vila Rica, eles têm vários aparelhos e possibilidades de muito avanço tecnológico, mas antes eu quero conversar com uma coisa que me encantou em saber, que vocês têm uma conversa, um aconselhamento para o casal, do que vai ser a partir de agora, como que serão os exames, as possibilidades, e eles mesmos escolhendo quais os exames vão ser feitos e encaminhar. Isso. A medicina fetal hoje ela entra como uma adicional ao pré-natal. Então, o profissional fetólogo, o especialista em medicina fetal, ele atua ativamente no pré-natal. E numa dessas atuações, ele faz a consulta de aconselhamento. A consulta de aconselhamento ela pode ser um aconselhamento genético, quando o casal apresenta um risco genético aumentado, ou numa infecção congênita, numa doença concomitante com a gestação, como o diabetes, como a hipertensão gestacional. Então, é um segundo profissional atuante na gestação, ajudando a conduzir a gestação. E aí as possibilidades dos exames, né? Aqui na tela a gente tem... Esse é o 4D? Isso, esse é o exame 4D. Que aí você chega mais próximo do possível do seu bebê e já vê a carinha, olha o pezinho aqui. O senhor deve ver muito choro aqui, né? Bastante. Inclusive dos pais. De vez em quando cai um cisco no olho do pai, o pai enxuga um pouquinho. Quando a gente ouve o coração, já é uma emoção absurda, né? A possibilidade de ver assim, pertinho, ver a carinha e como ele está bem, olha, abrindo a boquinha ali, você fica enlouquecido. O 4D, ele serve não só... lógico, a gente vai nos encantar, mas vocês têm que possibilidades para identificar aí nesse exame? O 4D ele pode ajudar a confirmar algumas coisas que a gente já viu no exame convencional, no exame bidimensional. Então, a gente aconselha o 4D mais como uma questão estética para a família, depois que já passou pelo morfológico, está tudo bem, fez o eco fetal, está tudo normal com o coração, e aí você vai para o 4D mais descontraído. O 4D ele tem hoje assim, um efeito muito emocional para o casal. Então, você vê o rostinho do bebê, se familiariza com as feições do bebê. É claro que nem todo mundo vai conseguir essas imagens, porque mesmo com toda a tecnologia, você imagina você com a melhor câmera do mundo, mas o modelo está de vira de costas. Não colabora. Então, a mesma coisa 4D. Então, a pessoa tem que estar ciente que é uma tentativa. Se o bebê estiver disposto numa boa posição, a gente vai pegar boas imagens. Exibido, né? Melhor ainda, né? Então, o 4D é uma etapa mais para frente. Você falou dos exames morfológicos. Esses exames, eles realmente causam mais tensão, porque é nesse exame que você vai detectar alguma alteração na formação. Perfeito. O morfológico, os dois morfológicos. O primeiro trimestre, 11 a 14 semanas, a gente já consegue detectar 35% das malformações. É possível estabelecer se a paciente tem um risco maior ou menor para algumas síndromes. É bom esclarecer, o ultrassom morfológico não faz diagnóstico genético. Nunca alguém pode afirmar para uma mãe que o seu bebê tem síndrome de Down, por exemplo, por ultrassom. Olha, eu tenho aqui uma alteração que se correlaciona mais. O teu risco estatístico diante dessa alteração é maior. Então, diante dessa informação, aí sim ela vai para aquela consulta de aconselhamento, onde ela vai resolver se ela quer dar um passo à frente. Esse passo à frente, hoje a gente tem o método antigo, que é o exame invasivo, onde você faz uma punção, coleta líquido ou fragmento de placenta ou sangue de cordão e faz o cariótipo. E agora, mais recentemente, a gente tem um método inovador, que é um método que eu acredito que veio para ficar, ainda um pouco caro, na faixa dos seus R$3.000, R$4.000, que é o NIPT, ou PCR-DNA fetal, onde, através do sangue materno, uma simples coleta de sangue na mãe, você consegue detectar as principais síndromes com uma precisão superior a 99%. É possível você saber o sexo do bebê, o tipo sanguíneo do bebê, é possível você saber as principais síndromes e até fazer um teste de paternidade não invasivo, sem ter que pôr em risco a vida do bebê através de uma simples coleta de sangue materno. A partir de quantas semanas isso pode ser feito?
A sexagem a partir da 8ª semana. O NIPT um pouquinho mais para frente, 10, 11 semanas, você tem uma quantidade maior de DNA circulante fetal no sangue materno. E aí tem a morfológica 1, morfológica 2, que consegue mais ou menos identificar essas alterações, e tem o eco, né, do coração, que possibilita já um tratamento prévio, né, se acaba detectando alguma coisa. O eco fetal, ele é um exame assim, relativamente novo na rotina. Há uns 2 anos atrás, houve um consenso, também num congresso internacional, que antigamente se indicava eco fetal para quem? Aquela paciente acima de 40 anos, a paciente grávida de gemelar, ou a paciente em que um dos 2 genitores nasceu com cardiopatia, ou que ela tinha um filho com cardiopatia congênita. Hoje, a indicação para eco fetal é beta-HCG positivo. Por quê? 1% da população mundial nasce com cardiopatia, sendo que metade desses casos são daquelas cardiopatias bobas, é o soprinho que vai fechar espontaneamente, CIV, CIA pequenos. E a outra metade são cardiopatias graves. Embora a gente não possa fazer muita coisa em relação às cardiopatias intraútero, já tem algumas pesquisas, algumas cirurgias intraútero em andamento, mas ainda é pesquisa, a gente pode planejar o nascimento dessa criança. Então, você imagina que uma criança nasça no interior, num hospital que não tem condições de conduzir aquele caso. Então, essa criança vai passar por uma falta de oxigenação no cérebro, vai ser colocada numa UTI, vai ser transportada até o centro de referência. Isso custa dinheiro e isso custa vidas. Se você tem esse diagnóstico e tem esse planejamento, você consegue dizer, não, essa criança não pode nascer nessa cidade, ela vai nascer em tal local com essa estrutura. Então, você aparentemente está gastando a mais com o exame, entre aspas, mas um dia de UTI dessa criança que nasceu num centro de referência paga o exame de todas as outras. Fora que é um conforto para a gestante, né, para a mãe, né? É uma segurança, uma confiança, porque passam tantas coisas na nossa cabeça quando a gente está grávida, né, de medos, porque a gente quer que seja tudo, né, corra tudo bem. Então, isso também dá um conforto muito grande para a gestante, né? Exatamente. O ultrassom morfológico. Quando a gente combina os 2 ultrassons morfológicos, a gente consegue rastrear 85% das malformações. Então, não significa que o seu filho vai ser perfeito, mas você tem uma margem de segurança de 85%. E dentro desses 85%, você consegue praticamente excluir as mais graves. Existem malformações que a gente consegue diagnosticar em 100%, por exemplo, pé torto congênito, lábio leporino, hidrocefalia. Então, muitas delas a gente consegue dar a segurança de 100% para a mãe. Então, ela consegue, a partir dali, aproveitar o pré-natal com mais tranquilidade, tirar o medo e focar em outra coisa. Vai curtir o pré-natal. Falamos de todos? É o 4D, o eco, morfológico 1 e 2, são esses os exames indicados? Além dos morfológicos, a gente tem também outros exames complementares. É claro que sempre com a indicação do especialista. Não é o fetólogo que vai indicar o exame, salvo em situações especiais que a gente identifica a necessidade, a gente não indica, mas recomenda em laudo, que é o que a gente chama de recomendação de conduta. Isso é uma praxe normal no mundo inteiro hoje. A gente tem o Doppler, que vê o fluxo sanguíneo para o bebê para detectar se há alguma alteração de circulação materno-fetal. A gente tem o transvaginal para medir o colo do útero, para ver se aquela paciente tem um risco de parto prematuro, e aí entra-se com algumas medidas preventivas. Então, diante de um colo curto, a gente vai fazer recomendações que podem ser medicamentosas ou até cirúrgicas, para prevenir a chegada de um bebê prematuro e todas aquelas complicações de uma prematuridade. Então, assim, a medicina fetal atua hoje dentro do pré-natal de maneira preventiva. Então, não adianta você esperar a barriguinha ficar pequena para pedir um Doppler para me dizer que aquele bebê não cresceu e que vai ter que fazer o parto. Não, eu faço um Doppler com 12 semanas, eu consigo identificar dentro dessas pacientes quais são os grupos de risco, recomendar para elas algumas condutas preventivas, como, por exemplo, o uso do AS profilático, e evitar que lá na 28ª semana eu vou medir a barriga no pré-natal, tem uma surpresa, aquele bebê já está pequeno, já tem pouco líquido, não tem mais nada a fazer. Então, a intenção é prevenção. Então, você gasta um pouco mais com exames, mas você diminui o custo social geral, é muito maior, quando você evita que essas coisas aconteçam.
Fora sua tranquilidade emocional, né? Para curtir aí a gravidez. Não tem jeito. A palavra é a prevenção. Aproveitar do que a medicina evoluiu e continua em pesquisas e evoluindo. Por isso é bom ter uma equipe de profissionais, de médicos, e por isso que eu venho sempre à Vila Rica para indicar para vocês e dar essa segurança. Dá para a gente viver aí tranquilamente. A gente vai viver muito, né? Até quantos anos você acha que você vai viver, doutor? Eu acho que 120. A gente dá um cansaço só de pensar que a gente vai ter... Para só até os 100. Boa sorte, doutor, boa sorte. Semana que vem a gente volta com mais informações aqui na Vila Rica.